Muito bem. Agora, vamos continuar com a parte mais importante da DOAR, que é o item 1. Ajustar o resultado do exercício. Porque os demais, vocês estão percebendo que não há nenhuma complicação. Os demais é só vir para esse esqueminha aqui, atendido a regra geral, aumentou o ativo não circulante, é aplicação, diminuiu, é origem. Aumentou o passivo não circulante, é origem, diminuiu, é aplicação, exceto aquela diminuição do resultado de exercício futuro. Certo aí? Então, olha, os demais itens 2 para diante de aplicação e origem se verifica no esqueminha, porque não envolveu conta de resultado. Então, a parte que mais dificulta o candidato é o item 1, ajustar o lucro líquido. Tem mais. A situação de prova que o examinador não lhe informa a DRE. Como é que eu vou descobrir o ajuste do lucro líquido se eu sequer sei o lucro líquido porque ele não apresentou a DRE? Há procedimentos. A gente vai ver no final, né, as dicas de como resolver questão de prova quando o examinador coloca empecilhos. Tá ok? Porque quando você tem o balanço inicial e final e a DRE, você está com a faca e o queijo na mão para poder aplicar o que aprendeu hoje aqui sem nenhuma dificuldade. Prova tem que ter dificuldade. Então o examinador esconde dados e quer que você desvende esses dados e aplique o conhecimento. Certinho? Então, vamos lá. Vamos treinar, então, essa primeira parte aí. Então, primeiro, vamos lá para a página 8, observar a estrutura completa da DRE. Opa! A estrutura completa da DOAR. Página 8. Eu coloquei assim, ó. Item 9, forma de apresentação da DOAR. Temos 4 itens. 1, origem de recursos. 2, aplicação de recursos. 3, aumento ou redução do CCL pela diferença entre origens e aplicações. E 4, saldo inicial, final e final do CCL e sua variação. Vocês estão vendo que itens 3 e 4 da DOAR é de menos. O que eu preciso é entender ou identificar as origens e as aplicações. Nesse contexto, parece que é muita coisa, mas não é. Porque só o item 1 é que dá um trabalhinho de entendimento. Os demais é na seca, vai direto. Né? Contraiu empréstimo a longo prazo, aumentou o capital, diminuiu o capital, você já identifica imediatamente se é a origem ou a aplicação, pelo próprio balanço. Tá ok? Então, os itens que vamos precisar estudar nesse instante e em seguida praticar, vão de 1.1 a 1.6, né? Assim, ó. Lá no rol das origens. 1, pego o lucro ou prejuízo líquido do exercício lá da DRE, levo para doar e ajusto. 1.1, mais depreciação, amortização e exaustão. 1.2, mais ou menos resultado da equivalência patrimonial. 1.3, mais ou menos variações monetárias e cambiais de empréstimo de longo prazo. 1.4, mais ou menos resultado da correção monetária de contas não circulantes. 1.5, mais aumento do resultado de exercício futuro. 1.6, menos redução do resultado de exercício futuro. Se esse resultado final for lucro financeiro, todo esse ajuste de 1 a 1.6 fica aqui no rol das origens. Lá embaixo. 2, aplicações. Estão vendo que tem os mesmos ajustes de 1 a 1.6? Se for resultado, prejuízo financeiro, esse ajuste vem para cá. É lá em cima ou aqui embaixo, no item 1 ou no item 2. Perceberam aí? E depois eu vou somar as demais origens e aplicações que você tem nesse esquema aqui. Tá lá, acompanhe lá em cima. Lucro financeiro mais o quê? 2, aumento do exigível a longo prazo, tá vendo? Ó? Aumentou o exigível a longo prazo é o quê? Origem. Esse você identifica imediatamente, olhando para o balanço. 3, redução do realizável a longo prazo. O realizável a longo prazo diminuiu, é uma origem. Você identifica isso no balanço direto. 4, redução do ativo permanente. Permanente dividido em investimento imobilizado e diferido, lembra? Diminuiu aqui o ativo permanente, é uma origem. 5, integralização de capital. Aumento permanente, PL, é origem. 6, contribuições para reserva de capital, ágio, prêmio, etc. Né? Aumentou, é uma origem. Aí eu tenho o total de origem. Os principais foram citados aí. Abaixo, depois do 1.6, prejuízo financeiro mais item 2,
Aumento do realizável a longo prazo, que é isso aqui. Realizável a longo prazo aumentou uma aplicação. Isso você identifica direto no balanço. 3. Aumento do ativo permanente. Permanente aumentou é uma aplicação, você identifica diretamente no balanço também. 4. Redução do exigível a longo prazo. Está aqui. O exigível a longo prazo diminuiu, isso é uma aplicação. Olhando para o balanço comparativo, né, de 2 anos, você identifica essa situação. 6. Apropriação de dividendo a pagar. O que é apropriação de dividendo a pagar? Lucro acumulado lá no PL, a dividendo a pagar do passivo circulante. Diminui o permanente, isso aqui é uma aplicação. Tá ok? Aqui eu ainda coloquei bem adequado, apropriação de dividendo a pagar. Na prova, o examinador simplesmente coloca o quê? Pagamento de dividendo. Só que o pagamento de dividendo, a impressão que se tem é dividendo a pagar a caixa, não é isso? Como na lei esse termo, pagamento de dividendo, está no rol das aplicações, apesar do termo pagamento de dividendo, entenda a apropriação de dividendo. Certo? O problema é que, quando for elaborar um projeto de lei que envolva contabilidade, deveria convocar contabilistas, né? Aí coloca o advogado e fica desse jeito, olha. Tá ok? O texto, para nós contadores, merece 1000 críticas, né? Muito bem. 6. Aumento de ações em tesouraria. Ações de tesouraria é uma conta retificadora do PL, não é isso? Conta retificadora do PL é uma conta devedora, concorda? Se aumentar uma conta devedora do PL, ele diminui o PL. Diminuição de PL é uma aplicação, certo? Então vocês estão vendo que esses itens 2 para diante não requer maiores explicações, porque você identifica diretamente no balanço. O que requer esclarecimentos são de 1.1 a 1.6, e aí esses itens já estão aí na sua apostila, eu quero só que você, de camarote, preste atenção, que eu vou esclarecer um por um aqui. Na sequência, página 9, item 1.1, vamos agora entender por que ajustar essas contas. Depreciação, amortização e exaustão. Porque, na verdade, essas contas não afetaram o circulante. Você já conhece, né, por ter estudado contabilidade. O que é que está sujeito à depreciação na forma da lei? Os bens tangíveis do imobilizado. O que é que está sujeito à amortização? Os bens intangíveis, que antigamente estavam no imobilizado, agora, a partir de 2008, tem um grupo próprio. E o que é que está sujeito à exaustão? Os recursos minerais e florestais, classificados também no imobilizado. Portanto, quando eu contabilizo uma depreciação, olha, debita-se depreciações e credita-se depreciações acumuladas. Quando eu contabilizo uma amortização, debito despesa de amortização e credito a amortização acumulada. E para contabilizar a exaustão, da mesma forma, debito uma despesa de exaustão e credito a exaustão acumulada. Você está vendo que este lançamento não altera o CCL. Se não altera o CCL e esta despesa aparece na DRE subtraindo, então eu pego o lucro líquido do exercício ou prejuízo líquido do exercício, levo para doar e faço a eliminação. Se entrou subtraindo e não alterou o CCL, adiciono mais depreciações. E se resultar em lucro líquido financeiro, isso é uma origem. Se resultar em prejuízo líquido financeiro, aplicações. Então, lá na doar, ou eu apresento esse ajuste no rol das origens, item 1, ou apresento esse ajuste no rol das aplicações, item 2. Entendido aí? Aqui eu chamo de lucro líquido financeiro. Outro professor pode chamar de lucro líquido ajustado. Outro pode chamar só de lucro líquido. O importante é que você entenda que tem que ser aquele lucro líquido que afetou o CCL para ser chamado de origem. Entendido aí? Tá bom. O que mais deve ser ajustado? Item 1.2. Resultado da equivalência patrimonial. Ora, eu posso ter aqui participações societárias ou custo da equivalência patrimonial, uma conta devedora, não é isso? Se a investida teve lucro, na investidora debita-se custo da equivalência ou participações societárias e credita-se receita da equivalência patrimonial. Este lançamento não altera o CCL. Se esta receita entra somando na DRE, lá na DOA eu pego o lucro líquido do exercício e a elimino. Então, menos receita de equivalência patrimonial. Ou resultado da equivalência patrimonial. Certinho? Se o custo da equivalência
é uma participação societária, é uma conta devedora. Se a investida teve prejuízo, eu vou debitar resultado ou despesa de equivalência patrimonial e creditar custo da equivalência patrimonial. E aí, por não ter alterado o CCL, se essa despesa apareceu na DRS subtraindo, eu pego o lucro líquido do exercício, levo para doar e a elimino. Né? Mais resultado da equivalência patrimonial ou despesa de equivalência patrimonial. E se resultar em lucro líquido financeiro, todo esse ajuste vai para o rol das origens. E se resultar em prejuízo financeiro, todo esse ajuste no rol das aplicações. Entendido aí? O que mais? Variações monetárias e cambiais de empréstimo de longo prazo também devem ser ajustadas. Aqui está um exemplo. Temos empréstimo lá no passivo, não circulante, ou passivo exigível a longo prazo. É uma conta credora, não é isso? Para fazer a atualização monetária ou cambial, credita-se o empréstimo a pagar e debita-se a despesa, a variação monetária passiva. Esse lançamento não altera o CCL. E se essa despesa entra na DRE subtraindo, eu vou lá para doar e pego o lucro líquido do exercício e a elimino. Se entrou subtraindo, adiciono variação monetária passiva de empréstimo de longo prazo. Poderia ter um empréstimo a receber lá no realizável a longo prazo, que é uma conta devedora. Para atualizá-la pela variação monetária ou variação cambial, debita-se o empréstimo a receber do realizável a longo prazo e credita-se variação monetária ativa. Também não alterou o CCL. E se essa variação monetária ativa entrou somando na DRE por ser uma receita pelo regime de competência, lá na DOA eu vou eliminá-la fazendo a exclusão. Menos variação monetária passiva de longo, variação monetária ativa de longo prazo. Puxando aqui o total, se der lucro líquido financeiro, todo esse ajuste vai para o rol das origens lá na DOA. E se der prejuízo líquido financeiro, lá na DOA, vai no rol das aplicações. Entendido aí? Temos mais 3 itens aí a ser esclarecido.